Carolina entrou no quarto e olhou ao redor. Era evidente que não havia muito a fazer: trocar os lençóis, limpar as superfícies e remover a xícara de café da mesa. Depois, conforme o regulamento, ela iria limpar o banheiro. Um senhor idoso, bem arrumado, inteligente e muito rico havia ficado ali por 2 dias. À primeira vista, Carolina percebeu que esse cavalheiro não era uma pessoa comum. Ao longo dos anos trabalhando no hotel, ela aprenderá a ler as pessoas. Homens como o Sr. Rodrigues não causavam problemas para as camareiras, eram organizados, educados e limpos. Limpar depois deles era uma questão de pequenos detalhes. Mais tarde, Carolina foi informada que ele era um grande empresário, dono de uma rede de restaurantes. Ela se aproximou da mesa de cabeceira. Não era incomum que clientes assim deixassem gorjetas, muitas vezes generosas. De fato, ao lado do abajur com cúpula verde, havia um maço fino de notas. Carolina as contou e sorriu. Perfeito, isso cobriria os uniformes das crianças. Setembro estava chegando e era hora de se preparar para o novo ano escolar. Mentalmente, ela agradeceu ao hóspede agradável e desejou-lhe boa sorte. Voltando à limpeza, Carolina teve uma surpresa inesperada. Ao trocar a roupa de cama, quando levantou o travesseiro, descobriu um medalhão embaixo. Era simples, feito de metal barato, claramente uma peça antiga e sem valor. Isso não combinava com a imagem do respeitável empresário idoso. O Sr. Rodrigues usava um relógio caro e um terno de grife, obviamente feito sob medida. E aqui estava esse medalhão de 5 centavos. Que estranho! Carolina pegou o objeto incomum. A caixa estava amassada em vários lugares, mas o medalhão em si estava limpo, sem ferrugem ou arranhões. Aparentemente, tinha grande valor para o Sr. Rodrigues. Aproximando-o, Carolina notou que podia ser aberto. A curiosidade venceu. Ela levantou a tampa e uma antiga fotografia em preto e branco apareceu diante de seus olhos surpresos. Mostrava uma menina rindo, com olhos escuros intensos, uma trança enrolada na cabeça em um estilo antiquado e uma pinta redonda acima do lábio. Carolina ficou atônita, tocando a pinta acima de seu próprio lábio. Ela herdara de sua avó Agatha. Na verdade, todos diziam que Carolina se parecia muito com ela. E agora ela estava olhando para uma foto de sua avó tirada quando Agatha era muito jovem. Não havia dúvida. Carolina até sabia de qual fotografia essa imagem havia sido recortada. Ela vira muitas vezes em um antigo álbum de família. A avó estava em pé na margem de um rio, entre salgueiros chorões, com o sol brilhando intensamente. Ela sorria. Agatha havia contado a Carolina que fotógrafos raramente visitavam seu vilarejo. Era um evento significativo, então Agatha se arrumara cuidadosamente antes de posar. Naquele dia, ela emprestara um belo vestido de uma amiga e até passará uma maquiagem leve. Carolina continuou olhando para o rosto risonho de sua avó. Agatha falecera há muito tempo, quando Carolina ainda era adolescente. A neta havia sofrido com a perda de sua pessoa mais próxima e querida. Carolina amava sua avó mais do que sua própria mãe. Na verdade, fora sua avó quem a criara, enquanto sua mãe tentava resolver sua vida pessoal. A aconchegante casa da aldeia da avó frequentemente recebia os netos, os primos de Carolina. A avó amava e acolhia a todos, dando aos netos calor e conforto, envolvendo-os em cuidados macios como um cobertor. Até sua voz era aveludada e reconfortante. Tinha sido difícil para Carolina depois da morte de sua amada avó, mas ela suportou e se adaptou. Agatha sempre dizia à neta que ela era forte e corajosa, que teria sucesso. Embora as coisas não tivessem dado tão certo quanto ela poderia ter esperado, Carolina não estava nas ruas e conseguia sustentar seus filhos adequadamente. A mulher olhou para o medalhão em sua palma, fechou a tampa e ponderou. O que era aquilo? Como o retrato de sua avó Agatha tinha vindo parar em um medalhão pertencente a um rico empresário? Claramente havia alguma conexão entre o Sr. Rodrigues e a vovó Agatha. Não podia ser coincidência que o homem carregasse a foto dela. Talvez ele colecionasse itens retro e a foto de Agatha simplesmente tivesse chamado sua atenção. Ele poderia ser um descendente daquele fotógrafo. E, no entanto, a voz interior de Carolina sugeria o contrário. O Sr. Rodrigues e a avó Agatha deviam ter se conhecido, talvez até sido próximos. Algo os conectava. Carolina sabia que precisava descobrir o que era.
A mulher continuou limpando. O medalhão estava agora no bolso do avental de seu uniforme. Os regulamentos exigiam que ela entregasse tudo que fosse encontrado nos quartos ao gerente, que então entraria em contato com os antigos hóspedes. Eles combinariam como devolver os itens perdidos ao proprietário. Mas desta vez Carolina decidiu fazer algo diferente. Ela procuraria o Sr. Rodrigues. Ela precisava falar com ele, entender por que ele carregava uma foto de sua avó. Tudo relacionado à sua avó era uma parte valiosa da vida de Carolina. Ela sentia falta dela. Era como se uma mensagem de um ente querido tivesse chegado. Carolina descobriria tudo antes do verão, antes do início das aulas. Ela teria que ir à capital, uma viagem de um dia inteiro, 3 horas só de ida de trem. E mesmo na capital, não se sabia quanto tempo ela ficaria. Talvez até tivesse que passar a noite. Mas tudo bem, as crianças se virariam. Mariana, aos 14 anos, já era uma mocinha bem crescida. André, 1 ano mais novo, era um garoto responsável e sério. Eles cuidariam bem da pequena Beatriz, de 6 anos. Não era a primeira vez. A mãe deles estava sempre trabalhando para sustentá-los. Os mais velhos entendiam perfeitamente e não se importavam em assumir algumas de suas tarefas domésticas. Seus filhos eram bons. Às vezes ela não acreditava que conseguirá criá-los assim. Ainda assim, Carolina se preocupava com o futuro deles. Ela sonhava que Mariana, André e Beatriz cresceriam, se formariam e se tornariam pessoas bem-sucedidas. Mas ela percebia que muito dependia dela. Limpando o quarto, ela se pegou pensando sobre sua vida. Começou a lembrar do passado. Talvez fosse por causa do encontro inesperado com a imagem da avó Agatha. Suas mãos estavam trabalhando, mas seus pensamentos estavam longe. Carolina era fruto de um caso passageiro e casual. Sua mãe mal tinha 18 anos na época. Sem educação, sem perspectivas, sem planos especiais para a vida. Dalva sempre foi assim, inconstante no amor, descuidada demais na escola. Ela interrompeu os estudos 2 ou 3 vezes, não por falta de inteligência. Dalva simplesmente preferia sair e namorar a estudar. Parecia bobagem e tédio para ela quando havia tanta diversão e emoção ao redor. Ela namorava com mais frequência rapazes muito mais velhos. Não se interessava por garotos de sua idade. Como ela dizia, pelo menos porque esses pretendentes mais velhos já trabalhavam e podiam lhe dar presentes. A cabeça de Agatha girava. Ela criará seus filhos sozinha. Seu marido morrera afogado enquanto salvava uma mulher no lago, quando seu filho mais novo tinha apenas 1 mês. Agatha ficou sozinha com 5 filhos, 4 meninos e a filha Dalva. Claro, a viúva teve que começar a trabalhar cedo, essencialmente fazendo o trabalho de 2 pessoas. Como mais ela poderia alimentar tantas bocas? Agatha era atraente, mas recusava todos os pretendentes. Estava ocupada demais com seus filhos. Os meninos cresceram bem, todos parecidos com o pai. Ajudavam a mãe em casa, estudavam bem e praticavam esportes. Mas Agatha não entendia o que estava acontecendo com sua amada Dalva. Ela sempre fora preguiçosa e caprichosa, mas na adolescência era como se um demônio a possuísse. Começaram as ausências da escola e os namoros. A menina respondia às exortações da mãe com grosseria. Os vizinhos aconselhavam Agatha a ser mais rígida, dizendo que a menina tinha ficado selvagem. Agatha tentou, mas não funcionou. Uma vez, depois de uma reunião na escola, ela chegou em casa chateada e arrasada. Pegou um galho, ergueu-o sobre a Dalva assustada, mas então abaixou a mão. Agatha parecia ter criado todos os filhos da mesma maneira, mas deu nisso. Os meninos não causavam problemas, mas sua filha compensava por todos eles. Eventualmente, Agatha conformou-se. Decidiu que Dalva se acalmaria com a idade, como a irmã de seu marido. Ela tinha sido igual e depois se casou, tornando-se uma esposa e mãe exemplar. Depois de se formar na escola, Dalva expressou seu desejo de ir para a cidade. Por quê? Agatha perguntou surpresa. Você tem notas ruins, não vão te aceitar em lugar nenhum. Você não vai passar nos exames. Quem precisa desse estudo? Vou ganhar dinheiro. Você sabe quanto dinheiro tem na cidade? E tem muitas oportunidades lá, eu sei,
As pessoas me contaram, respondeu Dalva. Não vou deixar você ir, Agatha foi teimosa. Seu coração dizia que sua filha se perderia na cidade. Havia tantos perigos lá. E Dalva, ela tinha a cabeça nas nuvens. Como vai me impedir? Sua filha riu. Fiz 18 anos na semana passada. Vou para onde eu quiser. Sou independente agora, entendeu? É verdade, essa independente teve que receber dinheiro pela primeira vez. Era toda a economia de Agatha. Mas ela não podia deixar sua filha ir para a cidade sem um centavo. Mãe, por que você deu isso a ela? Lamentou o filho mais velho quando descobriu. Talvez se ela ficasse sem dinheiro, percebesse que não é capaz de nada, que deveria estudar, e voltaria. Os outros filhos ficaram ofendidos que todo o dinheiro foi para a volúvel Dalva, em vez de ser dividido igualmente entre todos eles. Mas Agatha tinha certeza de que fizera a coisa certa. Que tipo de vida e trabalho Dalva poderia encontrar sem dinheiro? Assim, Dalva mudou-se para a cidade. Por quase um ano, não houve notícias dela. Crianças da vizinhança que estudavam ou trabalhavam na cidade às vezes traziam algumas novidades. Parecia que Dalva estava morando com um homem. Ela não trabalhava, cuidava da casa. Agatha se perguntava, Dalva ir cuidar da casa? Como isso é possível? Mas Agatha silenciosamente esperava que sua filha rebelde realmente tivesse se acalmado, que agora tudo ficaria bem em sua vida. No entanto, as esperanças de sua mãe não estavam destinadas a se realizar. Numa noite chuvosa de outono, Dalva apareceu na porta de casa. Seus irmãos já tinham partido, alguns para estudar, outros para trabalhar. Agatha estava sozinha em casa. Vendo sua filha, a mulher ficou sem fôlego. A bela Dalva tinha se transformado em uma criatura abatida. Seu rosto tinha um tom de pele doentio, característico de pessoas que abusam do álcool. O mais surpreendente era que em seus braços, Dalva segurava um bebê enrolado em um cobertor laranja desbotado, aparentemente já usado. Conheço a sua neta, disse Dalva com voz rouca. Carolina, nome do pai dela, que não dá a mínima para ela. Agatha quase desmaiou de choque. Ela não percebera que era avó novamente. Agora ela tinha 3 netos, 2 do filho mais velho e 1 da filha. A mulher deixou sua filha e a criança entrarem em casa. Descobriu-se que Dalva tinha vivido por muito tempo com um homem bem mais velho que ela. Ele era de outra cidade, tinha brigado com a família, saído e começado uma nova vida. Conheceu Dalva e ficaram juntos com base em seu amor pelo mesmo estilo de vida, festas e multidões de amigos em casa. O homem trabalhava em um canteiro de obras, fazendo bicos. Eles viviam com seus ganhos irregulares, mas bastante decentes. Ele era um faz-tudo, o tipo procurado em todo lugar. Se não estivesse bebendo, teria valido muito. Então Dalva percebeu que estava grávida. Seu namorado não ficou feliz no início, mas logo percebeu que filhos significavam benefícios do governo e parou de pressionar sua parceira para fazer um aborto. Na época em que Dalva teve o bebê, muita coisa tinha mudado. O homem de alguma forma se reconciliou com sua esposa legítima e partiu para sua terra natal, deixando Dalva sozinha com seus problemas. Depois da maternidade, ela viveu por um tempo no apartamento alugado deles. Estava pago até o fim do mês. Depois, ela voltou para a casa de sua mãe. Para onde mais ela poderia ir? Agatha teve pena de sua filha desencaminhada, assegurando-lhe que tudo ficaria bem. Estou com você. Nós vamos dar um jeito. Vamos criar a menina juntas. Obrigada, mãe. Agatha até ficou feliz que tudo tivesse acontecido assim. Ela pensou que agora a Dalva amadureceria. Filhos, eles são bons para crescer. Mas assim que se recuperou, Dalva partiu novamente para a cidade, deixando sua filha com a mãe. Agatha não via nenhuma pensão alimentícia. A mãe negligente a recebia na cidade e gastava consigo mesma. Era difícil para Agatha criar a pequena Carolina, mas ela não reclamava. A criança era como um raio de luz, uma fonte de felicidade e energia. Dalva aparecia ocasionalmente, quando o dinheiro acabava ou quando não tinha um namorado e precisava de um lugar para ficar. Ela não tinha sentimentos calorosos por Carolina. Os vizinhos sugeriram a Agatha que privasse sua filha dos direitos parentais, para que houvesse mais benefícios e todos vivessem mais tranquilamente.
Mas Agatha não fez isso. Ela sentia pena de Dalva e ainda havia esperança em seu coração de que ela voltaria a si. Mas não deu certo. Dalva eventualmente desapareceu. Procuraram por ela por muito tempo, finalmente encontrando-a em outra região, em uma colônia penal, onde ela havia sido enviada por roubo. Ela nunca deixou aquele lugar, morrendo dentro de suas paredes frias por doenças adquiridas ao longo de anos de uma vida conturbada. Agatha se preocupou, chorou e se culpou, acreditando que havia perdido algo na criação de sua única filha amada. Mas Carolina, ela não sentiu nada quando ouviu a notícia. Nada mesmo. Sua mãe era uma estranha para ela, desconhecida, quase até desagradável. E quando sua avó faleceu, foi como se o mundo virasse de cabeça para baixo. Carolina ainda era jovem, mal tinha 16 anos, e foi levada para a família de seu tio mais velho. A esposa dele não gostava da sobrinha. Ela tentava não demonstrar, mas Carolina sentia e entendia tudo. O próprio tio tratava a menina com frieza. Os irmãos não gostavam de sua irmã Dalva por causa de todos os problemas que ela causou à família. Aparentemente, eles transferiram esse sentimento para sua filha. Depois da morte de Agatha, a menina se sentiu solitária e abandonada. Embora tivesse parentes, Carolina sabia que não deveria contar com eles. Ela só podia contar consigo mesma. Carolina, lembrando-se dos ensinamentos de sua avó Agatha, planejava estudar e até se matriculou na faculdade após a formatura. Suas notas eram boas. A menina sempre foi caracterizada por diligência e perseverança. Deram-lhe um dormitório e a garota felizmente se mudou de seus parentes. Não era agradável se sentir redundante o tempo todo. No início, a garota se dedicou aos estudos e então conheceu Gustavo. Ele era um jovem bonito e de olhos azuis. Ele veio à faculdade onde Carolina estudava para visitar um amigo, viu a jovem e sorriu para ela. Uma conversa leve e casual se seguiu. Carolina derreteu sob seu olhar. Ela não se sentia tão bem e aquecida no coração há muito tempo. Parecia que ali estava um homem que se importava com ela. Gustavo a convidou para um encontro e ela aceitou com prazer. Ao lado dele, a garota se sentia protegida. Ela queria ter esperança de que sua solidão havia acabado, que havia um homem pronto para cuidar dela. Gustavo parecia exatamente assim, sensível e confiável. Após o encontro, ele a convidou para seu quarto. O homem estava hospedado em um hotel. Carolina concordou sem pensar duas vezes. Já mais tarde ela percebeu que era o que, mas não resistiu a ele. Que diferença fazia agora? Eles ficariam juntos. Mas Carolina estava errada. Gustavo desapareceu tão de repente quanto apareceu. Do próprio amigo que ele havia visitado, Carolina descobriu que Gustavo era casado há muito tempo, tinha 3 filhos, trabalhava como caminhoneiro. Em geral, Carolina se tornou uma de suas muitas aventuras de uma noite. Foi frustrante, mas o que ela poderia fazer agora? Carolina experimentou decepção, tirou conclusões importantes para si mesma e viveu tranquilamente até perceber que estava esperando um filho. Carolina correu para a clínica. Ela não sabia o que fazer sozinha, então as palavras do médico de que ela havia perdido o prazo para a interrupção da gravidez até agradaram a garota. Pelo menos agora ela não teria que fazer uma escolha. A criança nasceria. Claro, a jovem estudante enfrentou muitos problemas. Como estudar, onde morar, do que viver. Em meio a preocupações e inquietações, Carolina perdeu a sessão de exames e foi expulsa. Bem, de qualquer forma, ela não poderia estudar com uma criança nos braços. Ela teve que voltar para o vilarejo, para a antiga casa de sua avó, que agora era dela. Muitos anos atrás, após a morte de sua filha, Agatha havia transferido a casa para sua neta, o que novamente desagradou seus filhos. Não é nada, eles são bem-sucedidos e estabelecidos. São homens, afinal, não se perderão. Mas Carolina não tem ninguém além de mim. Ela definitivamente precisa de seu próprio canto. Assim ela se sentirá mais confiante na vida, Agatha explicou aos vizinhos, e Carolina ouviu tudo. Agora a jovem mulher estava feliz por realmente ter um lugar para ir. É verdade que durante o tempo em que a menina morou primeiro com seu tio, depois no dormitório, a casa havia caído em um estado quase inabitável. Ninguém havia cuidado dela. Mas Carolina não tinha medo disso.
Então ela tinha um teto sobre sua cabeça e isso era suficiente. Com suas próprias forças, da melhor maneira que pôde, Carolina tornou aconchegante. E então Mariana nasceu. Este evento virou todo o mundo de Carolina de cabeça para baixo novamente. Ela olhou para o pequeno bebê, cheia de ternura e calor, e percebeu que por causa deste pequeno pacote ela moveria montanhas. Agora as ações de sua própria mãe desconcertavam Carolina ainda mais. Como alguém poderia voluntariamente abandonar seu próprio filho, preferindo homens desconhecidos e desagradáveis a uma filha? E enquanto Carolina se esforçava para ser uma mãe exemplar, ela começou a receber um auxílio para a criança. Ficou mais fácil financeiramente. Carolina aprendeu a economizar dinheiro, estocar comida e comprar coisas em promoção. A jovem mãe administrava com frugalidade, o que a fazia se sentir orgulhosa e forte. O plano era criar Mariana até que ela pudesse ir para a creche, e então Carolina trabalharia nos correios locais, ou na biblioteca, ou na loja. Talvez ela conseguisse terminar seus estudos com o tempo, porque era necessário se estabelecer nesta vida de alguma forma. Mas os planos da jovem mãe não estavam destinados a se realizar. Um dia, Tiago veio ao vilarejo. Carolina o conhecia, ele era filho do vizinho, 5 anos mais velho que ela. Ele havia terminado seus estudos, ido para a capital e entrado em uma universidade lá. Diziam que ele havia sido contratado por uma grande empresa. Tiago veio por causa de sua mãe doente, decidindo levá-la para a cidade. O tratamento lá era melhor e a vida em geral mais interessante. Carolina já havia sido apaixonada por ele, assim como metade das meninas de seu vilarejo. Então Carolina, é claro, não se importou quando ele veio conversar um pouco. Naquela noite, Tiago estava um pouco bêbado, tendo aparentemente encontrado seus amigos antes. Então, é assim que a vida se desenrolou, disse o jovem, balançando a cabeça, e Carolina neste momento admirava seus olhos cinzentos inteligentes. Que pena, você era uma menina tão inteligente e bonita. Pensei que um futuro diferente te aguardava. Talvez ainda aguarde, disse Tiago, não muito confiante. Então ele começou a falar sobre si mesmo, sobre sua vida na cidade. Para os moradores do vilarejo, Tiago parecia a personificação do sucesso e da sorte. Acontece que nem tudo era tão simples. Tiago era profundamente infeliz por dentro. As conquistas na carreira não foram fáceis. Ele tinha que se ajustar aos outros, às vezes pisando em seus próprios princípios, curvando-se diante daqueles no poder. No final, Tiago e Carolina acordaram nos braços um do outro. De manhã, Tiago ficou horrorizado, pediu desculpas e se apressou em deixar a casa de Carolina. Foi doloroso para ela ver e perceber tudo isso. Ela havia sentido uma afinidade de almas com este homem na noite anterior. Eles pareciam se entender muito bem. Ela queria acreditar que este era o começo de algo grande, bonito e real. Logo após a partida de Tiago, Carolina percebeu que estava grávida novamente. Ela sabia que não poderia se livrar da criança porque havia Mariana, pequena, doce, viva, e dentro dela estava o mesmo bebê. Ela simplesmente não poderia machucá-lo. Nada era exigido de Tiago. Carolina não queria procurá-lo desde o início. Mesmo se o encontrasse, ele não ficaria feliz em ouvir a notícia. Não, Carolina não queria resolver as coisas. Ela decidiu que poderia lidar com isso sozinha. André nasceu. Com 2 bebês nos braços e sem dinheiro, foi difícil para Carolina, é claro. Mas as crianças agradavam, davam-lhe força e serviam como motivação. Não importava quão difícil fosse, Carolina ainda se sentia feliz. É verdade que os vizinhos frequentemente brincavam, comparando-a com sua mãe, dizendo que a maçã podre não cai longe da árvore. Era ofensivo. Carolina, ao contrário da mulher que a deu à luz, não abandonava seus filhos. Ela os amava, criava-os sozinha e dava-lhes cada minuto livre de seu tempo. Mariana e André cresceram, agradando sua mãe com excelente saúde. Eles eram inteligentes, espertos e agradáveis. Sempre era divertido juntos. As crianças cresceram e foram para a creche. Carolina foi trabalhar, não nos correios ou na biblioteca, como sonhava, não havia vagas lá, mas na fazenda. O trabalho era duro, mas o salário não era ruim pelos padrões do vilarejo e, o mais importante, era regular. Carolina nem pensava em voltar aos estudos.
Simplesmente não havia tempo nem energia suficientes. Enquanto isso, a casa de sua avó estava se deteriorando constantemente. Tudo nela precisava de reparos, da aplicação de mãos masculinas. Carolina sozinha não conseguia lidar com isso. Um dia, ela percebeu que não podia continuar assim. Eles precisavam se mudar para a cidade e vender a casa antes que ela desmoronasse completamente. Foi o que Carolina fez. Com o produto da venda, ela alugou um apartamento na cidade por 1 ano e imediatamente conseguiu um emprego. Ela trabalhou em cafés e restaurantes como auxiliar de cozinha e faxineira, e até conseguiu trabalhar como caixa. Havia trabalho suficiente para quem não tinha medo do trabalho duro. As crianças foram para a creche. Carolina ganhava dinheiro, até conseguia economizar um pouco para os dias difíceis. Em geral, a mulher estava bastante satisfeita com sua vida. Até as crianças irem para a escola. Mas quando a escola começou, ela teve que gastar mais dinheiro, livros, uniformes escolares, viagens com a turma, gadgets, roupas da moda. Tudo isso exigia mais investimentos financeiros, e Carolina não ganhava tanto assim. Ela estava acostumada a economizar dinheiro, mal fazendo as contas chegarem ao fim do mês, mas acreditando que poderia lidar com as dificuldades financeiras. Carolina não queria que André e Mariana se sentissem inferiores entre seus colegas de classe. Mas o que ela poderia fazer? Ela teve que pegar um trabalho extra. Faxineiras eram necessárias em todos os lugares. Cansada e privada de sono, Carolina se tornou uma sombra de si mesma. Às vezes, um desespero tão grande a dominava que era difícil respirar. Mas ela aguentava, pelo bem de seus filhos, seu filho e sua filha. Ela tentava não mostrar a eles seu cansaço ou medo. Às vezes, reflexões tristes dominavam Carolina. Ela tinha apenas 26 anos, mas já havia passado por tanta coisa. Com 2 crianças nos braços, ela nunca esteve em um relacionamento sério, algo de que se envergonhava de admitir. No mundo inteiro, ela não tinha ninguém para ajudá-la, exceto seus tios, mas eles nunca amaram sua mãe, então não tinham sentimentos por sua sobrinha. Ela não podia contar com eles. E era terrível se sentir tão sozinha e desamparada. Não importava o quão duro Carolina lutasse ou quanto trabalhasse, ela ainda ganhava meros trocados, apenas o suficiente para evitar a falta de moradia e a fome. Nada mais. Pelo menos Mariana e André entendiam e não exigiam o impossível de sua mãe. Pelo contrário, eles ajudavam o máximo que podiam, assumindo tarefas domésticas, limpando, até cozinhando. Sua mãe estava sempre no trabalho. Carolina chegava em casa exausta, rapidamente terminava algumas tarefas, desejava boa noite a Mariana e caía no sono antes que sua cabeça pudesse tocar o travesseiro. Alguns anos depois, um homem entrou em sua vida. Danilo era um pouco mais velho que ela. Taciturno, silencioso, Danilo trabalhava em uma empresa de reforma de apartamentos onde Carolina trabalhava meio período como faxineira 3 vezes por semana. No início, ela não o notou. Danilo não se destacava de nenhuma maneira particular. Mas então ele ajudou a carregar baldes cheios de água para o 4º andar e se ofereceu para limpar as janelas sob o teto. Ele podia alcançá-las do chão, enquanto Carolina teria que arriscar sua saúde em uma escada Rickety. Um dia, Carolina percebeu que este homem se importava com ela, algo que ninguém jamais havia feito antes. A descoberta a atingiu agradavelmente. Carolina olhou para o silencioso Danilo com novos olhos e notou sua aparência bastante agradável. Eles começaram a conversar. Descobriu-se que Danilo costumava morar em um vilarejo. Ele tinha uma esposa lá. Então sua esposa começou a reclamar de seus ganhos minguados e um dia ela o deixou por outro homem. Danilo ficou sozinho, quebrado e confuso. Ele decidiu se mudar para a cidade para ganhar dinheiro. Em seu vilarejo natal, tudo lembrava de sua vida passada e da traição de sua esposa, e as pessoas olhavam para ele com simpatia. Danilo não gostava desses olhares. Na cidade, ele alugou um apartamento e arranjou um emprego. Sendo habilidoso, Danilo ganhava bem fazendo reformas. Ele trabalhava para a empresa e pegava trabalhos por fora. Ele se acostumou com sua vida quieta e metódica. Ele até começou a gostar dela. E então apareceu Carolina, uma mulher solteira que tinha que trabalhar tão duro para sustentar 2 crianças, abandonada e sem apoio. No início, ele sentiu apenas pena dela.
Então, sentimentos inteiramente diferentes surgiram. Danilo de repente percebeu que queria estar perto desta mulher, cuidar dela e protegê-la dos problemas da vida. Ele queria se tornar sua rocha, atrás da qual ela poderia se sentir segura e calma. Carolina o ouvia e sentia ondas de felicidade se espalharem pela primavera através de seu corpo. Cada palavra de Danilo era ponderada e sincera. Claro, dúvidas passavam por sua mente. E se ele estivesse mentindo? E se Danilo fosse como os outros? E se ele estivesse apenas brincando de amor, apenas para desaparecer no final? Era difícil confiar completamente neste homem, mas Carolina decidiu arriscar. E ela não se arrependeu. Danilo se mudou e imediatamente assumiu todos os trabalhos masculinos, consertando problemas de encanamento, colocando as prateleiras no banheiro e finalmente pendurando as varões de cortina corretamente. A casa imediatamente se tornou aconchegante e bonita. Descobriu-se que Danilo não era apenas um faz-tudo, mas também um cozinheiro maravilhoso. Com meras sobras na geladeira, ele criava pratos surpreendentes. Com ele, Carolina praticamente esqueceu dos problemas financeiros. Danilo ganhava bastante bem e gastava generosamente, comprando comida de qualidade, doces e roupas para as crianças, e presentes para sua esposa. André e Mariana imediatamente aceitaram e amaram Danilo, e ele tratava as crianças com muito carinho. Danilo frequentemente os levava para passear, ao cinema ou ao parque de diversões. Ele os ajudava com as lições, brincava com eles e tinha longas conversas sobre vários tópicos. Carolina mal podia acreditar em sua felicidade. Sua vida se tornou mais brilhante, mais feliz, mais plena. Ela não precisava mais trabalhar até a exaustão em vários empregos. Não havia mais necessidade disso agora. Ela tinha energia para a vida, para a alegria, para o descanso. O mais importante, Carolina não estava mais sozinha. Ela tinha um homem que amava e que a amava. Ela agora era cuidada, apoiada, protegida e defendida. Era incrível. Um casal de anos de vida feliz voou. Carolina acreditava que seria sempre assim. Então a notícia de outra gravidez a deixou feliz e Danilo ficou radiante. Ele começou a fazer planos para um lugar próprio. O aluguel era barato para Danilo, mas ele queria estabilidade. Afinal, 3 crianças eram uma grande responsabilidade. Então ele começou a pegar trabalhos extras, trabalhando em canteiros de obras, descarregando vagões e caminhões. Qualquer coisa para economizar um tostão extra. E então aconteceu algo que Carolina ainda não conseguia lembrar sem lágrimas. Danilo foi atropelado por um caminhão em um canteiro de obras. Devido à fadiga e ao excesso de trabalho, ele violou as normas de segurança. Carolina não podia acreditar que o homem que ela amava tinha partido. Ela estava sozinha novamente, enfrentando este mundo cruel e implacável, onde coisas tão terríveis acontecem. Ela sentia como se uma laje de concreto estivesse pressionando seu peito. O mundo se tornou cinza e sem vida, como se não fosse real. Ela não queria pensar sobre o futuro sem Danilo. Isso a fazia entrar em pânico. Durante esse período difícil, Carolina sonhava que o mundo desabasse na realidade e então não haveria nada. Mas esses eram pensamentos perigosos. A mulher entendia que tinha que viver. Ela tinha que aguentar, pelo bem de seus filhos, que também estavam lutando para suportar a perda de um ente querido. E ela também tinha o bebê de Danilo vivendo sob seu coração. Ele precisava nascer saudável e forte. Carolina se recompôs pelo bem das crianças e continuou a luta. Felizmente, Danilo havia guardado suas economias em casa, em um lugar privado, em vez de no banco. Caso contrário, Carolina não teria conseguido acessar a conta. Ela e Danilo nunca tiveram tempo de se casar. Eles estavam apenas planejando fazê-lo em breve. A mulher deu à luz a pequena Beatriz e, enquanto ela era apenas um bebê, a família mal sobreviveu. Eles esticaram suas modestas economias até que o bebê fosse para a creche e Carolina voltasse a trabalhar. Felizmente, a menina raramente ficava doente, então sua mãe podia trabalhar sem tirar licença médica. Então Carolina recebeu uma oferta para seu emprego dos sonhos. Um dos inquilinos no prédio onde Carolina esfregava os pisos pela manhã sugeriu que ela entrevistasse com o diretor do hotel local. Você é esbelta, bonita e acostumada ao trabalho duro. Dá para notar. O mais importante, você sabe sorrir e se comunicar com as pessoas.
Precisamos de pessoas assim em nosso hotel. Tem uma vaga de camareira disponível agora. Tente. É melhor do que limpar entradas sujas. E Carolina tentou. Ela não acreditava que teria sucesso, mas conseguiu. Ela foi contratada no hotel. O trabalho não era cansativo, até agradável. O salário era mais do que decente, além das gorjetas, às vezes muito generosas. A vida ficou muito mais fácil. Carolina ainda sentia falta de Danilo, de seus cuidados, sua voz, seu senso. Ela ainda era uma mãe solteira de 3 filhos. E, no entanto, a vida começou a recuperar suas cores. Carolina até conseguiu levar as crianças para o mar um dia. Era a primeira vez que tanto as crianças quanto ela tinham ido à costa. O mar parecia fantástico. Todos ainda estavam impressionados e sonhavam em repetir a viagem algum dia. No entanto, ainda era difícil para Carolina aceitar que estava sozinha novamente. Ela se preocupava se algo acontecesse com ela. Para onde iriam as crianças? Era improvável que seus tios as aceitassem, já que nem conheciam as crianças. Eles há muito haviam perdido contato, tornando-se completos estranhos. Carolina frequentemente lembrava de sua avó Agatha e imaginava como seria o mundo se ela ainda estivesse viva. Provavelmente a avó moraria com eles, leria histórias para dormir para as crianças, assaria panquecas para seus bisnetos, chamaria Carolina de sua doce menina e a abraçaria. Ela permanecia a figura mais significativa para Carolina. É por isso que sua fotografia encontrada em um medalhão antigo sob o travesseiro de um empresário rico a excitou tanto. Carolina não podia esperar. Ela tinha que descobrir o mais rápido possível o que isso significava. Encontrar informações sobre o Sr. Rodrigues na era digital levou apenas 5 minutos. Carolina descobriu que ele estava vivo e trabalhando na capital. Ela encontrou o endereço do escritório principal, soube seus horários de funcionamento e na manhã seguinte estava em um trem, observando a paisagem passando. No trabalho, Carolina tirou um dia de folga por conta própria e deu instruções às crianças para o dia todo. Ela não se preocupava com os mais velhos. Eles podiam se virar cozinhando, limpando a casa, dando um passeio e buscando Beatriz na creche à noite. Tudo ficaria bem com eles. Carolina girava o medalhão em seus dedos, olhando para ele ocasionalmente, abrindo a tampa e admirando a fotografia de sua avó. O Sr. Rodrigues o aceitaria? Ele poderia ficar bravo. Ele poderia pensar que ela o roubou. O que ele tinha a ver com sua avó? Carolina estava preocupada e ansiosa, mas ela sabia que tinha que encontrar o Sr. Rodrigues. Carolina chegou ao escritório do Sr. Rodrigues à tarde. Ela entrou e respondeu à pergunta da recepcionista sobre seu destino. Para sua surpresa, ela não foi impedida. A recepcionista, uma garota educada e sorridente, apenas lhe disse em qual escritório o chefe estava. Para a sorte de Carolina, era um horário em que qualquer pessoa podia vir ao Sr. Rodrigues para discutir seus restaurantes, reclamar, oferecer sugestões ou expressar gratidão. O Sr. Rodrigues acreditava que era importante manter o dedo no pulso para se manter no topo. Ele sempre ouvia atentamente as opiniões de clientes, empregados e parceiros. Carolina entrou no escritório do Sr. Rodrigues sem impedimentos. Ela esperava algo mais pomposo e luxuoso, dado que ele era um homem rico, mas ele parecia preferir simplicidade e ergonomia. Carolina entrou e disse olá. O Sr. Rodrigues educadamente a convidou para sentar na cadeira em frente à sua mesa. Seu olhar aberto e sorriso sincero ajudaram Carolina a se recompor. A excitação havia se dissipado, mas ela ainda não sabia por onde começar. Todas as frases preparadas de repente fugiram de sua mente. Você tem uma pergunta para mim ou talvez uma sugestão? O Sr. Rodrigues incentivou. Não seja tímida. Você pode dizer o que quiser. Eu recebo bem a honestidade. Respeito a verdade, mesmo que nem sempre seja agradável. Então você pode me dizer o que está em sua mente. Não gostou do serviço no restaurante ou talvez algo estivesse errado com a culinária? Não, Carolina balançou a cabeça. Eu estou aqui para vê-lo sobre algo completamente diferente. Com essas palavras, ela tirou um medalhão de sua bolsa. Eu sou a camareira do hotel onde você ficou. Encontrei isso no seu quarto. O rosto do Sr. Rodrigues mudou. Suas sobrancelhas se ergueram em surpresa e uma luz de alegria se acendeu em seus olhos.
Então você o encontrou, ele exclamou, claramente encantado. E eu estava preocupado, pensando por algum motivo que o tinha perdido na estação. Eu tinha certeza que tinha colocado o medalhão no meu bolso antes de sair do hotel, como sempre faz. Você o deixou debaixo do travesseiro, disse Carolina. A velhice não é uma alegria, brincou o Sr. Rodrigues. Carolina entregou o medalhão ao proprietário, que apressadamente o pegou em suas mãos, acariciou a tampa com o polegar. Era óbvio que o objeto era querido para ele. Você veio aqui especificamente para me devolver isso? O homem falou pensativamente, examinando Carolina sentada à sua frente. Mas por quê? Você poderia tê-lo entregue ao administrador. Eles teriam me ligado e eu teria enviado alguém. Por que se dar a todo esse trabalho? A questão é, Carolina hesitou, minha avó está na foto. O Sr. Rodrigues deu de ombros. Ele não estava mais sorrindo. Seu rosto assumiu sua expressão mais séria. Qual era o nome da sua avó? A da foto. Ágata. Ágata. Não posso acreditar. O Sr. Rodrigues parecia chocado até o âmago. Ele olhou para a mulher, depois para Carolina, e manchas vermelhas apareceram em suas bochechas. Diga-me, por favor, como você conhece minha avó e por que carrega a foto dela para todo lugar? Veja bem, sua avó, ela é provavelmente a pessoa mais próxima de mim também. Eu a procurei por muito tempo. Então percebi que era inútil. E aqui está você. Isso não será uma conversa curta. Talvez um chá ou café. Carolina balançou a cabeça. Não era chá que ela precisava agora. Tudo bem, o Sr. Rodrigues começou sua história. Eu nasci em um vilarejo remoto, de pais alcoólatras. Desde a infância, não conheci nem amor nem afeto. Cresci como erva daninha, cuidando de mim mesmo como podia. Os vizinhos às vezes ajudavam, me alimentando quando meus pais iam em bebedeiras por semanas. Eu não percebia que vivia na pobreza ou que os adultos deveriam amar, proteger e cuidar das crianças. Eu pensava que a vida de todos era como a minha, então não me preocupava com meu destino. Tal sofrimento era alheio a uma criança pequena. Agatha era então uma mulher muito jovem. Dos adultos, eu sabia que seu pai morreu na guerra e sua mãe morreu depois da guerra, seu coração falhou. Agatha era bondosa e alegre. Ela frequentemente me tratava com doces e às vezes me chamava de Mogli, bagunçando meu cabelo. Era agradável. Então houve um incêndio na casa onde eu morava com meus pais. Aconteceu durante mais uma festa. Eu tinha me acostumado a essas reuniões intermináveis. Os adultos brigavam, riam, conversavam, lutavam, se beijavam, dormiam no chão, enquanto eu brincava quieto no sótão ou dormia lá, enrolado no velho casaco do meu avô. Naquela noite, acordei lutando para respirar. Levantei-me tossindo. Estava escuro como breu, mas não por causa da noite. Algo escuro rodopiava ao redor, ardendo meus olhos e irritando meus pulmões. Fumaça. Mesmo tendo apenas 7 anos, percebi que a casa estava pegando fogo. Certamente um dos adultos não tinha apagado um cigarro. Minha avó, ao repreender meus pais, frequentemente dizia que um dia eles incendiariam a casa. Parecia que sua previsão tinha se realizado. Eu estava aterrorizado. Abri a janela do sótão, considerando pular, mas o chão estava muito longe. Eu quebraria o pescoço. Eu não queria voltar para o quarto cheio de fumaça, mas que escolha eu tinha? Não havia outra saída. Tateei meu caminho para baixo, esbarrando em objetos espalhados. Lá embaixo, algo inimaginável estava acontecendo. As chamas crepitavam e rugiam, devorando rapidamente o papel de parede, as cortinas e os móveis. A saída parecia impossivelmente distante. Coisas caíam do teto, rodopiando ao meu redor. Eu não conseguia respirar. Nunca estive tão assustado. Gritei, mas não havia ninguém lá. Para onde todos tinham ido? Tinham se queimado ou fugido me abandonando? Minha cabeça estava zunindo. Tentei inalar, mas não consegui. Tudo girou, se misturando, e caí na escuridão. Antes de perder a consciência, pensei que estava morrendo. Então fiquei espantado quando abri os olhos e vi estrelas no alto do céu. Eu podia respirar facilmente e o frescor da noite era revigorante.
Alguém estava me carregando. Virei a cabeça e vi o rosto preocupado e sujo de fuligem de Agatha. Ela tinha me tirado do fogo. Você está vivo, ela disse. Graças a Deus, você está vivo. Pensei que fosse tarde demais. Foi então que notei os outros. Pessoas estavam correndo em nossa direção de todos os lados. Alguém me envolveu em um cobertor, outro me deu água. Virei-me para ver as chamas engolindo minha casa, explodindo da janela do sótão que eu havia deixado momentos antes. Agatha, você tirou o menino do fogo, murmurou um dos homens. Estávamos com medo, mas você conseguiu. Você é uma pessoa incrível. Agatha me acolheu. O menino não tem para onde ir agora. Ele está sozinho. Eu estou sozinha. Ficaremos juntos, ela disse. Mais tarde, soube que meus pais haviam morrido no incêndio. Fiquei surpreso, mas não particularmente chateado. Era estranho perceber que eles tinham partido. O incêndio tinha sido de fato iniciado por algum convidado bêbado. Alguns dos companheiros dos meus pais escaparam, outros pereceram com eles. O mesmo destino me aguardaria. Perdi a consciência por causa da fumaça, mas antes consegui gritar, e Agatha ouviu esse grito. Ela, como outros, tinha vindo ao incêndio esperando ajudar qualquer sobrevivente. As chamas rugiam dentro, seu brilho visível através das janelas. Fumaça negra saía de todas as fendas. As pessoas tentaram dissuadir Agatha, até a seguraram, achando que era sem esperança. Mas ela ouviu o grito da criança e não pôde ficar parada. A corajosa menina correu para a casa em chamas, me encontrou e me carregou em seus braços. O fogo chamuscou suas sobrancelhas e cílios, que não cresceram de volta por muito tempo. Cicatrizes permaneceram em suas palmas das queimaduras que sofreu enquanto me resgatava. Eu adorava o lugar de Agatha. Era limpo e sempre havia comida. Ela era alegre e gentil, lia livros para mim, me contava histórias e cuidava de mim. Ela organizou minha primeira festa de aniversário de verdade, o Sr. Rodrigues lembrou com um sorriso. Ela assou um bolo e me comprou um presente, uma bola de futebol, se bem me lembro. Ela convidou as crianças locais. Foi quando comecei a brincar com outras crianças. Antes disso, elas não me aceitavam realmente. Agatha era muito jovem, mas cuidava de mim como uma mãe experiente. Vivíamos em perfeita harmonia. Ela me ensinou tanto. Deve ter sido desafiador para ela. Eu era completamente selvagem, como Mowgli. Agatha me ensinou a usar talheres, a arrumar minha cama e me comunicar com as pessoas. Ela me ensinou as letras e depois a ler. O mais importante, ela me amava profundamente, me abraçava e frequentemente dizia palavras gentis. Eu floresci com ela, me transformando de um animal selvagem em um ser humano. Pensei que seria sempre assim. Agatha decidiu me adotar e preparou todos os documentos necessários. Acabou sendo mais complicado do que o esperado, exigindo papelada e visitas a várias instituições. Agatha me deixou com os vizinhos e foi para a cidade. Ela pensou que levaria uma semana, mas se arrastou por um mês. Sabendo que eu sentiria sua falta, Agatha me deixou um medalhão antes de partir. Veja, ela disse, estarei com você. Se você sentir saudades, abra a tampa e olhe para mim. Você pode me contar todas as suas preocupações e problemas. Eu os ouvirei através do medalhão, prometo. Então não se preocupe. Estarei longe, mas ainda perto de você. E naquela época, meus parentes apareceram. A prima da minha mãe e seu marido. De repente, eles queriam me levar. Mas não pense que ela tinha algum sentimento familiar. Nada disso. Mais tarde, descobri que era tudo sobre herança. Minha avó tinha morrido, minha mãe, e, portanto, eu era um de seus herdeiros. E esta mulher me pegou sob sua custódia para pôr as mãos na minha parte. Devo dizer que ela conseguiu. Fui levado para longe, para uma cidade do outro lado do país. Eu chorei. Não queria deixar meu vilarejo ou me separar de Agatha. Ela tinha se tornado mais próxima de mim do que minha mãe. Ela tinha salvado minha vida, me ajudado a me tornar uma pessoa normal e me ensinado tudo com amor e cuidado. Mas ninguém pediu minha opinião. Os vizinhos geralmente achavam que era certo.
O menino deve ficar com parentes, não com uma estranha jovem. A própria Agatha é quase ainda uma criança. Ela precisa se casar e ter filhos próprios. Você vai para seus parentes, isso é certo, isso é bom, me diziam. Na viagem, fiz um escândalo. A prima da minha mãe rapidamente o interrompeu com um tapa sonoro. Posteriormente, ela não foi particularmente gentil comigo. Eles não gostavam de mim, me toleravam apenas por causa da herança. Era frio e desconfortável viver lá. Eu tentava não ficar em casa. Na escola, me inscrevi em todas as aulas adicionais que podia, só para passar menos tempo com eles. Quando eu tinha 14 anos, minha amorosa mãe adotiva me mandou para um internato fora da cidade. Após a formatura, me alistei no exército e me tornei motorista. Depois do serviço, nunca mais visitei a família, para sua alegria inegável. Aluguei um quarto e consegui um emprego em um laticínio como motorista. O chefe notou minha vontade de trabalhar e me ajudou a entrar na faculdade. No início, relutei, mas não pude ir contra o chefe. Surpreendentemente, me engajei e emergi como o melhor aluno do meu curso. Então tudo se desenvolveu organicamente. Após a formatura, fui convidado para trabalhar como gerente em um famoso restaurante. Lá, ganhei experiência. Gradualmente, o plano de abrir meu próprio café tomou forma. Economizei dinheiro para uma entrada e comecei meu próprio negócio. Foi desafiador. Altos e baixos, aprendendo com os erros, trabalho duro da manhã até a noite. Me aprofundei nos menores detalhes, tentando entender e controlar tudo. Como resultado, consegui criar uma rede de restaurantes com excelente reputação. Agora eu tinha tudo: dinheiro, meu negócio favorito, poder e força. Tentei encontrar a Agatha. Queria vê-la, agradecê-la e olhar novamente nos olhos bondosos da pessoa que me dera uma segunda vida. Queria contar-lhe sobre mim. Eu sabia que Agatha também estava interessada no meu destino. Mas muitos anos haviam se passado. O vilarejo onde nasci e cresci não existia mais. Era impossível encontrar Agatha porque, como descobri, eu não sabia quase nada sobre ela, apenas seu nome e idade aproximada. Mesmo detetives particulares não conseguiram realizar a tarefa. Aquele medalhão tem sido meu talismã todos esses anos. Me deu força. Não posso explicar. Eu falava com a Agatha. Quando fiquei mais velho e percebi que ela não podia realmente me ouvir, era um hábito. Apenas assim. Eu reclamava com ela sobre minha mãe adotiva, sobre os professores maus, e sabe, isso tornava as coisas mais fáceis. Uma espécie de psicoterapia. Me casei. Tive 2 filhos. Se uma menina tivesse nascido, eu a teria chamado de Agatha. Gradualmente me resignei ao fato de que nunca encontraria vestígios da menina que salvou minha vida. E agora você apareceu com um medalhão. É inacreditável, incrível que foi a neta dela que encontrou o último presente de Agatha para mim. Ela ainda. O Sr. Rodrigues hesitou em fazer a pergunta mais importante de todas. Carolina percebeu e balançou a cabeça. Ela desejava poder fazê-lo feliz, mas Agatha não estava viva há muitos anos. Bem, claro, ela deve ter sido bem velha agora, disse o Sr. Rodrigues, balançando a cabeça tristemente. Mas sabe de uma coisa? Isso não é tudo acidental. Agatha trouxe você até mim de propósito. Eu sei com certeza. É um milagre que nos encontramos, e agora nunca mais nos perderemos. Eles estavam no velho cemitério do vilarejo, o Sr. Rodrigues e Carolina. O homem olhava para a lápide, para o retrato de Agatha, que olhava para os visitantes com um sorriso triste e afetuoso. Em suas mãos havia um buquê de rosas. O Sr. Rodrigues acabou sendo um homem simples e muito agradável. Ele e Carolina se aproximaram no mês desde que se conheceram. A família do homem recebeu Carolina e seus filhos calorosamente. Agora eles eram pessoas aparentadas, próximas umas das outras, e tudo graças a Agatha, seu enorme coração e bondade. Carolina de repente percebeu que o Sr. Rodrigues queria ficar sozinho. Ela se afastou, fingindo procurar o túmulo de um de seus parentes. A mulher viu o Sr. Rodrigues dizendo algo baixinho, provavelmente ele tinha muito a dizer a Agatha. Mais tarde, o Sr. Rodrigues e seus netos, junto com Carolina e seus filhos, iriam ao cinema e passariam uma noite familiar calorosa juntos.
Sim, agora Carolina tinha uma família inteira, e isso era felicidade.